A internet talvez seja o que Caetano Veloso disse do ser humano. Cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é. Vocês conhecem isso de Caetano Veloso, né? Cada um de nós é um superávit e é um déficit também, a depender da semeadura que a gente faz. Cada um de nós pode ser para a sociedade, para o próximo, um bônus, pode ser também um ônus. Claro. Né? Pode ser um estorvo, pode ser um alívio, né? Uma solidariedade, um elemento. A gente pode ser para o próximo uma vantagem e pode ser uma desvantagem. Cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é. A internet não é isso não, a dor e a delícia de ser o que ela é. Para o bem e para o mal. O que nos cabe é eliminar a internet? Não. É conviver com ela. É conviver com ela. As fake news, eu tenho observado a mim mesmo. Eu sempre fui tido como um romântico, né? Poeta, um quixotesco, que rema contra a maré, e etc. E eu respondo, a maré que se segura. E diante das fake news, eu tenho me surpreendido, desconfiado. Ou seja, antenado. O meu desconfiômetro está lá em cima. Eu já não embalo. Tudo que nós vemos na internet temos que filtrar, né? Senão a gente... Eu tenho me pego assim, um filtro, um funil. Eu digo, peraí, olha, isso aqui me parece que não é verdadeiro. Geralmente eu acerto. Digo, eu não vou replicar isso. Às vezes meus familiares replicam. Aí eu chamo, peraí, minha gente, isso aqui não pode ser verdade. A gente não pode embarcar nessa canoa. Isso é uma canoa furada. É fake news. Então veja como a gente se adapta a esse mundo, né, maravilhoso e ao mesmo tempo tenebroso da internet. Ontem, Cláudio vocês conhecem. Cláudio é um pensador jurídico, é um profissional do direito, advogado, parecerista, respeitadíssimo, admirado. Mas ele é um professor, é um teórico do direito, é um escritor. E ontem, foi ontem que eu liguei para você, anteontem? Foi anteontem. Eu pego naquele site eletrônico do Jota e encontro um artigo, a meu juízo, primoroso, como de hábito, como invariavelmente, se serve com os textos do Cláudio, sobre um tema, vou usar de um superlativo que não existe, recorrentíssimo, eu nunca vi esse superlativo recorrentíssimo, que é o da Petrobras, como empresa. Tirando os barulhos aqui, então, como... sobre política de preço, sobre intervenção do Estado na empresa, sobre a composição, é uma sociedade de economia mista, o controlador é o poder público, é a União, mas é uma empresa com ações na Bolsa, há acionistas internacionais, particulares, há acionistas brasileiros, como dispor sobre as relações entre controladores e acionistas minoritários, como encarar a política de formação de preços da Petrobras numa perspectiva de política pública genuinamente brasileira nesse contexto internacional. O significado da intervenção do Estado no domínio econômico em cada uma de suas empresas, o sentido elementar de cada empresa criada pelo Estado brasileiro e tal, principalmente pela União. Um primor. Aí eu liguei para ele, parabenizei e perguntei se ele queria me dar uma aula aqui para a nossa turma de mestrado. E ele, como professor, se prontificou. Onde que estava escrito? No Jota. Jota. Já repassei para não sei quantas pessoas. Ricardo Mandarino recebeu, se interessou, aderiu ao seu ponto de vista. Não é, Ricardo? Perfeitamente. Ricardo é um estudioso da Constituição, de economia, ele gosta muito de economia, ele é tributarista. Então, minha gente, esse jovem aqui, porque ele é jovem. A gente estava precisando de um artigo desse. Eu acho também. O Brasil estava precisando, porque os liberaloides que tem aí
terríveis, né? Então, eu estou chamando esse pessoal de liberal, me desculpe, porque o pessoal enlouqueceu, né? Só pode ser. É uma fase ultra neoliberal, né? Estou inventando também essa história de ultra. Porque neoliberal parece que já é leve, né? Neoliberal parece que já é meio ultra. Aí eu já estou dizendo ultra neoliberal na fase atual. Mas, na verdade, de um lado você tem os dois espectros ideológicos se engalfinhando, né? Cada um cheio de razões, sem querer ouvir o outro lado, para um diálogo mais respeitoso, né? Transformar o diálogo em dialética propriamente dita, tese, antítese e síntese. A dialética é esse convite, a reflexão. Então, Cláudio, a palavra é sua, todos nós estamos aqui já predispostos a ouvi-lo, na antecipada certeza do absoluto proveito, viu? Acadêmico e profissional. Então, quero agradecer muito ao convite, ministro, é uma honra vir aqui à instituição, essa instituição tão importante para a produção do conhecimento jurídico brasileiro, e em especial aqui de Brasília, e é uma especial satisfação compartilhar aqui de uma aula com o senhor, sou seu admirador, como todos nós. Acho que o ministro dá muitas lições ao sistema jurídico e político do Brasil, mas uma delas me parece especialmente importante no momento atual, que é esse estado de espírito positivo, né, que o senhor mantém sempre, né? Acho que até por inspiração religiosa, lá no budismo, talvez, na sua meditação, mas esse estado de espírito positivo, essa boa vontade em relação ao outro, essa predisposição para o diálogo construtivo, para a cooperação com a diferença, eu acho que é uma lição muito importante que tem que ser aprendida no Brasil, né, pelos brasileiros, nesse momento de tanto sectarismo, de tanta radicalização, nesse momento de discurso do ódio. O senhor falava agora da internet, e a internet é o espaço realmente da ampliação da comunicação, da deliberação pública, da crítica do funcionamento das instituições, mas infelizmente também tem sido espaço para o sectarismo, para o discurso do ódio, para o desrespeito pelo outro. Agora lá no Rio de Janeiro, né, meu estado de origem, tive a triste notícia, né, de que nos jogos jurídicos, os alunos da universidade a qual me vinculo, a Federal Fluminense, e da UERJ, a universidade em que eu estudei, alunos negros foram hostilizados Pela PUC, né, por alunos da PUC, onde eu estudei também. E é uma instituição de tradição humanística, é uma instituição na qual os professores prezam pelo respeito pelo ser humano, pelo respeito pela diferença, e é uma infelicidade que alunos da PUC tenham hostilizado alunos da UERJ e da UF por conta da cor da sua pele. Então, nesse momento atual, em que o Brasil se depara com esse tipo de manifestação, inclusive no nosso meio, no meio do direito, que é o meio do diálogo, que é o meio do debate, que é o meio realmente em que as diferenças se processam de tal forma que prevaleça o melhor argumento e não a força, né? Então, nesse momento em que, mesmo no nosso meio, no meio do direito, tem tido lugar o discurso do ódio, acho que o seu exemplo de tolerância, de boa vontade, de espírito público e, sobretudo, de estado de espírito positivo tem muito a ensinar a todos nós. Portanto, é uma satisfação pessoal muito grande poder compartilhar aqui da sua aula e poder dirigir algumas palavras para os amigos que se reúnem aqui na manhã de hoje. Eu fiz esse artigo, não é um artigo acadêmico, é um artigo de intervenção no contexto atual, muito motivado pelo que se verificou nas ruas do Brasil, nas cidades brasileiras, dessa falta de combustível. Acho que afetou todos nós. Eu
fui impossibilitado de me locomover, de ir ao trabalho aqui na cidade e acabei tendo tempo para refletir sobre o assunto e escrevi esse artigo. O ponto central desenvolvido no artigo é justamente o problema do conflito de interesse na sociedade de economia mista, que é um assunto que ainda está carente de um estudo de maior envergadura no Brasil. Né? Quando nós temos visto que é um assunto que tem aparecido recorrentemente no debate público, é um assunto que tem sido submetido ao Poder Judiciário, à Comissão de Valores Imobiliários, mas não há ainda um estudo aprofundado no Brasil sobre o tema do conflito de interesses no interior da sociedade de economia mista. Tem uma decisão recente, por exemplo, relativa à Eletrobras, uma decisão proferida pela CVM, que é uma decisão que revela como realmente o assunto é importante. Nós sabemos que nas sociedades de economia mista, o controle é do poder público. No caso das sociedades de economia mista federais, o controle é da União. Mas há também acionistas minoritários, acionistas que adquirem ações tendo em vista a obtenção de dividendos e também tendo em vista a valorização do seu investimento, das ações adquiridas. A lei das SAs possui uma série de normas relativas aos conflitos de interesses no interior das sociedades anônimas. O controlador ele não pode conduzir a sociedade tendo em vista os seus interesses particulares, deve sempre conduzi-la considerando o interesse da própria sociedade. Se há conflitos de interesse em determinada deliberação, o controlador, em alguns casos, deve inclusive se abster de participar da deliberação, se abster de participar da Assembleia de Acionistas, se abster de participar da reunião de diretores da companhia ou dos conselhos interiores à organização societária. Enfim, são regras que constam da nossa lei das SAs que servem para prover soluções para esses casos de conflitos de interesses. Só que esses conflitos de interesses que têm lugar nas SAs são conflitos de interesses que se dão entre privados, né? Entre investidores privados. O controlador é investidor privado e o acionista minoritário também. No caso das sociedades de economia mista, o conflito de interesse se dá entre o controlador, que é o poder público e, portanto, tem como função perseguir a realização do interesse público, e o acionista minoritário, que é investidor. Como solucionar esses conflitos de interesse? Será possível aplicar a esses conflitos de interesse o mesmo regramento que consta da lei das SAs? A própria lei das SAs já prevê que, no caso de sociedade de economia mista, é possível que o interesse público prevaleça sobre o interesse particular. A própria lei das SAs já prevê. Mas, voltando um pouco a esse caso julgado recentemente da CVM em relação à Eletrobras, é um caso que concerne aquele episódio da cotização de algumas geradoras de energia elétrica. Sabe que o setor elétrico ele é integrado pela atividade de geração de energia, pela atividade de transmissão de energia e pela atividade de distribuição de energia. As geradoras podem ser térmicas, eólicas ou hidrelétricas, né? Essas hidrelétricas e as atividades de geração em geral, elas podem ser realizadas pelo particular, mas desde que por delegação do poder público. Então, quando o poder público verifica a necessidade de criação de um empreendimento voltado à geração de energia elétrica, ele publica uma licitação, os interessados se apresentam no processo licitatório e o vencedor, ele constrói
o empreendimento, constrói, por exemplo, a hidrelétrica, e, em contrapartida, tem o direito de explorar esse empreendimento pelo prazo de 30 anos. E nesse prazo de 30 anos, ele amortizará o empreendimento realizado, né? É assim que se construíram grande parte dessas hidrelétricas que hoje temos no Brasil. Pois bem, o que aconteceu agora em 2013? O governo, querendo reduzir a tarifa de energia elétrica no Brasil, propôs o seguinte: aqueles empreendedores privados que conduzem, por delegação do poder público, projetos de geração de energia e que concordarem em reduzir o valor da tarifa, terão direito a mais 30 anos de exploração. Isso é o que se deu por ocasião dessa cotização. O valor da tarifa era antes determinado por um mecanismo, digamos assim, de paramercado, e era um valor significativo, e passa a ser um valor fixado, um valor da tarifa fixado pela ANEEL, e nesse valor se retira da composição do valor aquilo que seria correspondente à amortização do investimento realizado. Porque no primeiro período de 30 anos, um dos elementos que compõe a tarifa é justamente a amortização do investimento realizado. O que o governo oferecia é mais 30 anos de concessão, desde que se concorde numa nova tarifa, já retirando esse elemento que é a amortização do investimento realizado. As concessões já estavam no final e, portanto, isso poderia ser interessante para os investidores privados. Bom, isso foi proposto e a Eletrobras, que é uma sociedade de economia mista, concordou em aderir a esse novo modelo, que é o modelo da cotização. E esta decisão foi tomada com um exercício do poder de controle pela União. Na Assembleia de Acionistas que deliberou sobre o assunto, se votassem apenas os acionistas minoritários, essa decisão de aderir à cotização, ela não seria aprovada. E ela, de início, ela significou uma queda significativa no valor da tarifa, com a vantagem de que a concessão se prolonga por mais 30 anos, mas de início há sim uma queda substantiva no valor da tarifa. A CVM depois considerou que a decisão foi uma decisão ilegal por ter violado a lei das SAs. Essa talvez seja a decisão mais importante já proferida no direito brasileiro sobre o tema do conflito de interesses no interior da sociedade de economia mista. Mas, quando nós analisamos a decisão, nós temos a percepção clara de que ela se caracteriza por um grave déficit de teoria. E não é culpa da CVM, é que simplesmente o tema não foi objeto de uma dissertação de mestrado na USP e não muito mais. Tem uma tese de doutorado na UERJ também, mas já são trabalhos anteriores, né, produzidos ainda em meados da década de 2000 e que não dão conta do momento presente. Pois bem, então, voltemos ao caso dos caminhoneiros. Por ocasião da greve dos caminhoneiros, um dos pontos mais discutidos era justamente a redução do preço do óleo diesel, né? E o governo fez um acordo com os caminhoneiros que envolvia a redução do preço, mas o governo indenizaria a Petrobras justamente por essa redução do preço do óleo diesel. Então, essa ideia de indenização acaba produzindo
o equívoco segundo o qual a Petrobras teria direito a ser indenizada por vender o combustível a um preço inferior do que poderia. E o propósito do artigo é justamente discutir essa noção a partir dos parâmetros em vigor na legislação brasileira e, sobretudo, na Constituição Federal de 88, para equacionar os conflitos de interesse ocorridos no interior das sociedades de economia mista. Pois bem, essa polêmica ela tem lugar no ambiente atual em decorrência da alteração da política de preços da Petrobras. O que tem feito a atual gestão da Petrobras, pelo menos até essa crise dos caminhoneiros? Ela tem acoplado o preço dos combustíveis no Brasil à variação do preço do petróleo no mercado internacional. Nós todos sabemos que 2 anos atrás o petróleo alcançou valores baixos, né, chegando a pouco mais de $30 o barril, despencou de mais de $100 para $30 o barril, depois começa a subir de novo. Né? O momento em que vivemos é um momento de crescimento acentuado do valor do barril de petróleo no mercado internacional. Pois bem, a pergunta é, quer dizer, a Petrobras, ela pode ser obrigada pelo acionista controlador, pela União, a praticar preços inferiores àqueles que se praticam no mercado internacional? Essa é a pergunta fundamental, não é? Com a qual nós estamos, em cuja solução nós estamos enredados no momento presente. Essa é uma das questões principais da conexão entre direito público e direito privado no momento atual. A tese que eu sustento aqui no artigo é a tese de que o assunto tem que ser examinado também à luz da Constituição Federal. E a Constituição Federal, ela prevê no seu artigo 173 que a exploração direta de atividade econômica pelo Estado só se justifica nas hipóteses de relevante interesse coletivo ou de imperativos da segurança nacional. Né? Nós sabemos que a intervenção do Estado no domínio econômico ela pode ser indireta ou direta. A intervenção indireta se dá por meio, por exemplo, da regulação, do fomento, do planejamento. E a intervenção indireta ocorre quando o Estado atua como empresário, quando o Estado produz ele próprio bens e serviços para o mercado. Essa intervenção pode se dar quando a legislação caracteriza determinada atividade como serviço público, e isso é retirado da esfera da economia privada, ou quando a legislação determina que haja uma intervenção concorrencial, o Estado atua concorrendo com empresas privadas que produzem os mesmos bens e serviços. É o que ocorre, por exemplo, com o Banco do Brasil, com a Caixa Econômica Federal. E há também a chamada intervenção monopolística, que é aquela que se dá quando o Estado explora determinada atividade econômica e o faz com exclusividade, sem concorrer com outras empresas privadas. É o caso, justamente, de várias atividades inseridas na indústria do petróleo, que são arroladas no artigo 177 da Constituição Federal como monopólios do Estado brasileiro. É o caso da pesquisa da lavra do petróleo, é o caso do transporte do petróleo marítimo ou por meio de oleoduto, é o caso do refino do petróleo, é o caso da importação e da exportação de petróleo e de derivados básicos. Né? Todas essas atividades econômicas são caracterizadas pela Constituição Federal como monopólio da União. Esse monopólio antes era explorado pela Petrobras com exclusividade, mas isso se alterou, e hoje
a União, embora monopolize essas atividades, pode contratar empreendedores privados para realizar a exploração em seu nome. Mas o ponto que eu quero ressaltar aqui nesse nosso diálogo é que a Constituição Federal, ao afirmar que a exploração direta da atividade econômica pelo Estado só se legitima diante de relevante interesse coletivo ou de imperativo de segurança nacional, ela provê parâmetros materiais para a solução dos interesses, do conflito de interesses que se verifique no interior da sociedade de economia mista. A criação de sociedade de economia mista, que é uma das modalidades estatal, a outra modalidade é a empresa pública. Na empresa pública, 100% do capital é público. Na sociedade de economia mista, parte do capital é público, o controlador é público e parte do capital é privado. Mas a sociedade de economia mista também é uma empresa estatal. Ela também é criada a partir de uma autorização legal, como prevê a Constituição da República. E a sua criação pelo legislador se legitima diante desses parâmetros materiais que constam no caput do artigo 173 da Constituição Federal. A tese fundamental, que me parece a mais correta, é de que esses princípios eles devem ser verificados no momento da criação da empresa, mas eles não se dissipam no momento da criação. Eles permanecem no momento da gestão da empresa. E essa é uma distinção que o Luiz Carlos Aires faz com muita propriedade entre a concepção e a gestão. A concepção consta da Constituição Federal de maneira muito rigorosa, sobretudo no artigo 173 da Constituição Federal. Mas essa concepção deve informar também a gestão da empresa. A gestão da sociedade de economia mista tem que ser despolitizada, no sentido de ser uma gestão que não se insira no âmbito de articulações políticas reprováveis, sobretudo para a produção de maioria, no contexto do nosso, digamos assim, decadente presidencialismo de coalizão. Ela tem que ser fortemente despolitizada nesse sentido. Ela tem que ser profissionalizada, tem que ser uma gestão proba. Mas isso não significa que a gestão da sociedade de economia mista possa ser alheia à interferência da política constitucional, das decisões políticas veiculadas pelo Constituinte de 88 e que se revelam no nosso texto, inclusive no caput do artigo 173 da Constituição Federal, que prevê que a atuação do Estado na atividade econômica deve se dar com vistas à realização de relevante interesse coletivo e de imperativo da segurança nacional. Então vejam, a tese que eu sustento é que o preço do petróleo ele não deve ser totalmente acoplado, o preço dos derivados de petróleo praticado no Brasil não deve ser totalmente acoplado aos preços que se praticam no mercado internacional. Pelo contrário, o sentido de termos criado a Petrobras é conferir alguma proteção à economia nacional, é reduzir a exposição da economia nacional a essas variações, porque é fundamental para o empreendedor privado que ele possa programar responsavelmente o seu plano de ação, o seu plano de investimentos, a condução do seu negócio. E é por isso, por exemplo, que a Constituição de 88 positiva no artigo 150, inciso 3º, uma série de garantias da segurança jurídica do contribuinte. No é o caso do princípio da irretroatividade tributária, né, que é objeto de reflexão específica aqui por parte do nosso professor Mandarino, do princípio da anterioridade tributária, do princípio da anterioridade nonagesimal. São garantias do contribuinte e, sobretudo, dos empreendedores privados para que eles possam programar
com responsabilidade a sua atuação empresarial. Então, um fornecimento seguro e estável de combustíveis para o mercado nacional é algo que é um elemento infraestrutural que garante a estabilidade, a segurança e a previsibilidade para os empreendedores privados. Portanto, acho que é importante também refletir sobre uma certa ideia, na minha opinião, equivocada, que às vezes habita o debate ideológico no Brasil. Não há contradição entre a atuação estatal na esfera econômica, sobretudo no plano infraestrutural, e a liberdade econômica, o empreendimento particular. Pelo contrário, um fornecimento seguro e estável de energia elétrica, um fornecimento seguro e estável de combustíveis é condição básica para que a livre iniciativa possa florescer e possa florescer com segurança. Uma atuação responsável do Estado nessas esferas, não estou dizendo que o mercado não possa protagonizar empreendimentos nesses setores, pelo contrário, acho que o mercado é muito bem-vindo, mas o Estado, ele também não é incompatível, e esse é o ponto que nós precisamos refletir com profundidade. A atuação estatal também não é incompatível nessa esfera infraestrutural da economia brasileira, e é importante perceber, sobretudo, que isso não é incongruente com a economia de mercado e com o estímulo pleno à livre iniciativa no Brasil. Portanto, a tese que eu sustentei aqui nesse artigo é de que, na resolução dos conflitos de interesses que ocorrerem no âmbito da Petrobras, devemos considerar também esses imperativos baseados no texto constitucional e que se relacionam justamente à segurança energética do Brasil. Vejam, nesse caso, a regulação dos preços, primeiro é importante ressaltar que a regulação dos preços pode se dar, no sustento aqui, por decisão do acionista controlador, no âmbito interno da empresa, no sentido de promover um certo amortecimento da oscilação dos preços no mercado internacional. Né? A Petrobras pode responsavelmente desacoplar o mercado interno do mercado externo, né? E o que vinha se praticando não era isso, pelo contrário, era um acoplamento absoluto. As variações dos preços eram quase que diárias, e isso obviamente perturba o desenvolvimento tranquilo da economia nacional, então a regulação pode se dar por meio de um controle de preços realizado pela própria companhia, por decisão do seu controlador, mas ele pode se dar de outras formas também. Na Europa, por exemplo, é muito comum que o controle dos preços se dê por meio da tributação. A tributação na Europa, como no Brasil, é responsável igualmente por grande parte do preço dos combustíveis. Só que na Europa, quando o preço dos combustíveis aumenta no mercado internacional, eles reduzem tributos. E muitas vezes isso se dá sem que ocorram perdas para a administração fazendária, justamente porque, com o aumento do preço do combustível, há também um aumento da base de cálculo. Então, a eventual redução da alíquota pode não significar redução da arrecadação, justamente em decorrência do aumento da base de cálculo. Portanto, na Europa é muito comum que tenha lugar a regulação dos preços dos combustíveis por meio da política tributária. Em outros lugares, há fixação do preço por meio de órgãos regulatórios. Eu acho que todos esses instrumentos de regulação, autorregulação da Petrobras, mas também regulação simplesmente pública, por meio de fixação de preços
pela agência incumbida da regulação do setor do petróleo, a ANP, ou por meio da política tributária, todas essas modalidades de regulação que são praticadas no exterior seriam totalmente compatíveis com a Constituição de 88 e com o direito brasileiro. E observem que, neste caso do petróleo, a regulação se justifica, a regulação estatal se justifica, tanto mais pela circunstância de um mecanismo de mercado não funcionar plenamente nesse setor. Pelo contrário, o preço do petróleo é fixado no mercado internacional considerando diversos fatores que não a interação livre entre empresas concorrentes. O preço do petróleo é em grande parte fixado por meio de decisões do cartel de países produtores do petróleo, da OPEP. A decisão, esse preço é muito impactado por conflitos que ocorrem em outros países, por intervenções estrangeiras, por essas guerras que se observam, por exemplo, no Oriente Médio. Tudo isso impacta no preço do petróleo. Essa instabilidade que hoje se verifica na Venezuela, isso impacta no preço do petróleo. Decisões regulatórias dos Estados Unidos de liberar a exploração de tal ou qual jazida de petróleo, de xisto, enfim. Decisões regulatórias que concernem muitas vezes aspectos ambientais. O preço no mercado internacional, ele não se forma com base no mecanismo de mercado, com base na concorrência entre empresas privadas. A formação do preço do petróleo no mercado internacional é muito mais um problema geopolítico do que de mercado. E nós não podemos submeter o preço do petróleo no Brasil a oscilações que se verificam na esfera internacional em decorrência da interação entre Estados, da interação geopolítica entre Estados, da interação estratégica entre governos. Nós precisamos proteger, na minha opinião, o mercado brasileiro, desacoplar o mercado brasileiro desse mecanismo internacional que é pouco informado pelas regras de mercado. E vejam que o mecanismo de mercado também não funciona internamente, porque a Petrobras exerce um monopólio de fato. Exerce um monopólio de fato porque a Petrobras antes o exercia por direito, e durante todos esses anos, a Petrobras foi criada na década de 50, ainda no governo de Getúlio Vargas, assim como o próprio monopólio estatal sobre o petróleo, e desde então a Petrobras exerceu o monopólio. E no exercício desse monopólio, aprendeu sobre o subsolo brasileiro, sobre a indústria nacional, e ainda hoje se vale dessas informações, desse conhecimento produzido com o apoio, com o suporte do Estado brasileiro, quando se engaja, por exemplo, em licitações, tendo em vista a contratação de empresas para explorar blocos de petróleo. A Petrobras, de fato, ela domina grande parte do mercado internacional. A parcela, hoje conferida a outras empresas privadas da exploração do petróleo no Brasil, é uma parcela muito pequena. E se há monopólio, necessariamente há regulação estatal. Uma das hipóteses em que se legitima a regulação estatal é justamente a hipótese do monopólio, em que não há o funcionamento do mecanismo de mercado, não há competição entre empresas, tanto seja monopólio natural ou seja monopólio de fato, como é o caso desse que é praticado pela Petrobras. E observe que a Petrobras, ela, na legislação atual, ela continua possuindo inúmeros privilégios legais. Na legislação do pré-sal, por exemplo, prevê-se a possibilidade da contratação direta da Petrobras. A Petrobras, ela será gestora dos consórcios privados que se formem para disputar concorrências. No Brasil, esses leilões que o Estado brasileiro realiza,
ela será operadora desses consórcios toda vez que desejar. Não é? É isso que está previsto na legislação do petróleo. Então a Petrobras possui diversos privilégios legais. E privilégios legais estão sempre associados a responsabilidades. Privilégios só são legítimos quando se associam a responsabilidades. Esses privilégios não são dados à Petrobras para que deles resulte apenas a lucratividade dos investidores privados, dos acionistas minoritários. Esses privilégios são conferidos à Petrobras na perspectiva da realização do interesse público brasileiro no fornecimento seguro e estável de combustíveis fósseis, né? No interesse da segurança energética do Brasil. É por isso que esses privilégios que constam da legislação do pré-sal se compatibilizam com a Constituição de 88. Senão, não se compatibilizaria. Veja, por toda essa constelação de razões, me parece que não haja nenhum fundamento jurídico para sustentar a tese de que o preço do petróleo praticado pela Petrobras deva se acoplar de maneira absoluta, de maneira imediata aos preços que se praticam na esfera internacional. Existe uma falsa ideia que vem sendo divulgada, segundo a qual o preço do petróleo que se praticou nos últimos anos, sobretudo no governo anterior, teria provocado prejuízos à Petrobras. Quando nós vemos a composição da receita da empresa, nós verificamos que as coisas não são bem assim. Vejam, a Petrobras se dedica a duas grandes atividades econômicas: a exploração e a produção, e também o abastecimento, a distribuição de derivados. O Brasil, ele tangencia a autossuficiência, às vezes é mais que autossuficiente, às vezes um pouco menos, mas ele tangencia a autossuficiência no que toca à produção e à exploração, mas não é autossuficiente no que concerne aos derivados. Relativamente aos derivados, o Brasil importa ainda em patamares muito significativos. Vejam, quando o preço do petróleo aumenta no mercado internacional, a atividade de exploração e produção se torna mais lucrativa. Né? Se o petróleo estava a $100 o barril e passa para $30, essa atividade se torna menos lucrativa. Inclusive, a exploração do petróleo na camada pré-sal não era viável quando o petróleo se encontrava a esse valor. É preciso que, salvo engano, o petróleo seja negociado a mais de $60 o barril para que se viabilize a exploração do petróleo na camada pré-sal. Vejam, portanto, que quando o preço do petróleo caiu no mercado internacional, a lucratividade da Petrobras, quer dizer, o resultado líquido da Petrobras com atividade de exploração e produção caiu significativamente. O preço do seu produto cai de $100 para $30. Então o preço cai significativamente. Mas, por outro lado, a lucratividade do abastecimento, ele aumenta. Ele aumenta significativamente, porque a importação desses derivados básicos, ela também passa a ocorrer por um valor muito inferior. Então, se os preços se mantêm estáveis para o consumidor final, o aumento do preço do barril no mercado internacional leva ao aumento do lucro da exploração e produção e à queda do lucro com o abastecimento. Mas quando as coisas se invertem, quando o preço cai no mercado internacional, aumenta o lucro da empresa com abastecimento e cai o resultado líquido da empresa com produção e exploração.
Isso se nós praticarmos preços mais ou menos estáveis no mercado internacional. Veja, essa conta sempre foi positiva. Essa conta sempre foi positiva, mesmo em 2015, mesmo em 2014, mesmo em 2016. A atividade, ela passou a ser deficitária na exploração e produção, mas passou a ser superavitária no abastecimento, e esse superávit compensou o déficit que se praticou na exploração e na produção. Então, a comercialização de petróleo e derivados não teve relação com o prejuízo que a Petrobras, da qual se acometeu a Petrobras aí no período dos 3 anos anteriores. Esse prejuízo foi decorrente da queda do valor dos ativos da empresa. Veja, quais são os principais ativos da empresa, de uma empresa de petróleo? São as jazidas de petróleo. Se o petróleo se comercializa a $100 o barril, o preço da jazida é 1, o valor da jazida é 1. Se ele passa a se comercializar por $40, o valor da jazida é outro. Então, os ativos da Petrobras, os principais ativos da Petrobras, que são as jazidas de petróleo, perderam valor. E, evidentemente, a empresa perdeu valor também, e é daí que decorreram esses balanços negativos que são apresentados como justificativa para a alteração da política de preços. Mas a política de preços da Petrobras nunca foi deficitária. Mesmo que se praticasse uma outra política de preços, de total acoplamento ao mercado internacional, ainda assim se verificaria o prejuízo na Petrobras. E esse é um ponto muito importante. Nesses anos que se passaram, o preço do petróleo não caiu no Brasil tanto quanto poderia. Né? Então, quer dizer, o acoplamento tem que se dar quando o preço do petróleo sobe, mas não deve ocorrer quando o preço do petróleo desce. Os prejuízos, na verdade, seriam muito maiores se a política de acoplamento absoluto fosse praticada em 2014, 2015, 2016. Bom, queridos, era isso que constava aqui do meu artigo, né? Deixo só uma palavra final, ministro, que me parece que esses assuntos relativos ao direito constitucional econômico, eles devam ser desideologizados. Né? A Constituição Federal de 88, pelo menos assim que eu a concebo, ela tem que ser interpretada sob o prisma da imparcialidade política. A Constituição Federal de 88, ela não propugna por um modelo econômico específico. Ela comporta variados graus de intervenção do Estado no domínio econômico. Ela tem, no seu artigo 170, princípios que consagram a livre iniciativa, a livre concorrência, mas também contém princípios de forte sabor social. Cabe aos governos, legitimados pelo voto popular, por meio de eleições periódicas, escolher qual modelo econômico querem prevalecer no Brasil. Claro, os extremos são incompatíveis. Da planificação estatal absoluta, claro que é incompatível, e também o abstencionismo estatal levado à sua proporção absoluta também, o absoluto também não é compatível. Mas a Constituição de 88, ela se harmoniza com diferentes graus de intervenção do Estado no domínio econômico. Acho que nós devemos nos inspirar no importante precedente da Corte Constitucional Alemã, que diz justamente isto, né? Que a Constituição ela tende à neutralidade sob o prisma econômico. Me parece que seja assim que a Constituição deva ser interpretada, né? Sem ideologização excessiva, nem à direita, nem à esquerda, nem liberal, nem social. Quem deve definir a política são os governantes
legitimados pelo voto do povo, de 4 em 4 anos, nas eleições periódicas que devem sempre se realizar no Brasil. Obrigado, ministro, pela atenção. Tem tempo para o debate? Claro. Muito bem. Vamos maximizar na perspectiva coletiva, né? Na perspectiva global, até porque estamos filmando essa magnífica exposição. Vamos maximizar o proveito dos ensinamentos, da presença, da experiência, da vocação do professor Cláudio Pereira de Souza Neto. Eu vou me permitir uma introdução. Ele acabou de falar de direito constitucional econômico. Há um direito constitucional econômico? Ah, sim. A Constituição contém todo um título com o nome da Ordem Econômica e Financeira. É o título de número 7. Um capítulo voltado para a ordem econômica, sobretudo disposições gerais, e um capítulo voltado para a ordem financeira. A economia brasileira tem uma compostura jurídica a partir da Constituição, como não podia deixar de ser. A economia é definidora da qualidade de vida de toda uma população, de um povo soberano. A economia é elemento do desenvolvimento. Como desacoplar desenvolvimento, esse princípio, garantia do desenvolvimento nacional, diz a Constituição no artigo 3º, inciso de número 2, Objetivo Nacional Permanente. Como dissociar o Objetivo Nacional Permanente do desenvolvimento, dissociar da ordem econômica? Agora, claro, uma ordem econômica fundada já pelo artigo 170, cabeça na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa. Há um direito econômico, há um direito constitucional econômico, sem nenhuma dúvida, que é preciso conhecer em profundidade, como fez o professor e constitucionalista Cláudio aqui na sala de aula. A Constituição, quando cuida da ordem econômica, é primorosa, ela não padece de déficit de normatividade em termos civilizados, humanísticos, e notadamente de justiça social. O artigo 170 diz: a ordem econômica fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa tem por fim assegurar a todos existência digna. Ou seja, existência materialmente digna. Estamos cuidando de fatores da produção. Existência digna, conforme os ditames da justiça social. Olha que primor, que normação civilizada, justa, conforme os ditames da justiça social. Essa mesma justiça social que vai comparecer no artigo introdutório da ordem social, título de número 8. A ordem social tem por base o primado do trabalho e, por fim, o bem-estar e a justiça sociais. Olha de novo a justiça social na Constituição. E os seguintes princípios são princípios da ordem econômica. Não há ordem econômica sem esses princípios. Não há os princípios de um lado e a ordem econômica do outro. Não. Holisticamente, tudo é um. Sistemicamente, imbricadamente. A ordem econômica brasileira é elementarizada conceitualmente por esses princípios de primeira grandeza civilizatória. Quais são os princípios? Soberania nacional é o primeiro. Olha, a ordem econômica está a serviço da soberania nacional. Primeiro princípio, elementarizador conceitualmente da ordem econômica. Aí vem propriedade privada, função social da propriedade, livre concorrência, primor, defesa do consumidor, defesa do meio ambiente, encurtamento de distâncias regionais e sociais.
Busca do pleno emprego. Desemprego é uma dor que trinca o osso da alma. Djavan sabe lá o que é não ter e ter que ter para dar. Saramago. Pornografia não é obscena. Obscena é a fome. Olha. Walt Whitman. O que há de mais sagrado no ser humano é o seu corpo. Suas necessidades materiais é o que há de mais sagrado. O que há de mais profano, o corpo, é o que há de mais sagrado no atendimento de suas necessidades elementares. O que há de mais elementar é o alimentar. Então, busca do pleno emprego. E uma regra de democratização interna do capital. É preciso democratizar o capital, desconcentrar o poder econômico. É o inciso 9 do artigo 170. Tratamento favorecido às empresas de médio e pequeno porte. Olha o direito constitucional e econômico brasileiro como é concebido pelo modo mais civilizado, humanístico, democrático possível. Como é que o intérprete do direito vai se esquecer disso? Da concepção. A gestão está condicionada pela concepção das coisas. E o professor Cláudio disse muito bem, o artigo 173, quando fala de intervenção direta do Estado econômico, do Estado na economia, o Estado player, produtor de bens, riquezas, serviços, o Estado agente econômico, o Estado empresário. O artigo 173 deixa claro. Só se justifica o empresariamento e atividade econômica, a combinação dos fatores da produção diretamente pelo Estado, mediante criação de empresa pública, sociedade e economia mista, para o atendimento do que o professor chama apropriadamente de parâmetros materiais constitucionais, que hão de prevalecer desde o momento da concepção à dinâmica do gerenciamento, o tempo todo esses parâmetros materiais. Quais são? Segurança nacional que se faça imperativa e interesse coletivo que se faça relevante, segundo uma qualificação legal, segundo a lei instituidora da economia mista ou da empresa pública, ou subsidiária. Vamos ampliar para subsidiária. Artigo 37, 19 e 20. Bem, mas como se fosse pouco, a Constituição vai para os 177 e monopoliza certas atividades econômicas. Atividades econômicas, genuinamente econômicas, por definição. Petróleo, gás natural, outros hidrocarbonetos fluidos, minérios e minerais atômicos, tudo isso está monopolizado pelo artigo 175. Até porque a Constituição, pelo artigo 20, já dissera que essas jazidas, vamos falar de jazidas, são de propriedade da União. São de propriedade da União. Monopólio é a intervenção máxima no domínio econômico, porque pré-exclui a competição privada. E é evidente que o monopólio, se o legislador, pelo 173, legislador ordinário, ficou autorizado a dizer caso a caso, topicamente, episodicamente, contingencialmente, o que é interesse coletivo relevante e o que seja interesse coletivo relevante e o que seja segurança nacional imperativa, a ponto de justificar a intervenção do Estado no domínio econômico, se o legislador ficou autorizado a ponderar as coisas, historicamente, pelo monopólio, quem fez a ponderação em caráter permanente, definitivo, já foi o legislador constituinte, já ponderou de modo permanente. E certamente, pelo artigo 177 do monopólio, há outros bens jurídicos, além da segurança nacional imperativa e do interesse público relevante. Por exemplo, o mercado interno, artigo 219. A soberania nacional. Para além dos parâmetros materiais do 173, há parâmetros materiais implícitos sobejantes desses no 177.
Eu nunca vi um estudo jurídico que se igualasse ao do professor Cláudio na matéria. Também Eu nunca vi. Nunca vi. Como eu me considero vocacionado para o direito, eu sou poeta, por natureza, mas eu também acho que eu tenho em mim essa pulsão, essa veia jurídica, até acadêmica, pulsando. Acho que sim. Então eu fiquei em estado de graça quando li o artigo dele, corri para o telefone atrás dele para dizer: Cláudio, estou aqui em êxtase. Eu queria que você partilhasse isso aqui com a minha turma de mestrado e ver se você volta para o CEBEC, que terminou ontem o período do CEBEC, mas a gente reinicia. Eu gostaria que você falasse Sem para dúvida. o CEBEC. Muito obrigado. Entendeu? Olha que visão das coisas. Eu ainda ontem assisti ao programa, entre aspas, de Mônica Volder. Tenho assistido a tudo isso. Economistas, cientistas políticos, nunca vi um estudo igual a esse, em qualidade. Nunca vi. São todos superficiais, ministro. Em profundidade que ele diz. São reducionistas. São reducionistas. Eu não quero falar mal de ninguém. Não, mas é verdade. Mas o estudo que o professor Cláudio fez no site eletrônico do Jota me encheu as medidas. E conhece a realidade, conhece o mercado do petróleo, do gás natural, dos hidrocarbonetos fluidos, ele conhece, como todo jurista deve fazer. O jurista só pode equacionar, lógico, juridicamente, uma realidade, se conhecer essa realidade. Ele tem que ser primeiro, não é um intérprete de normas, é da realidade, sobretudo da realidade que se faz objeto de hipótese de incidência normativa. Quando você conhece o mercado, como sabe a distinção entre mecanismos de mercado e mecanismos de geopolítica, internacionalmente, a serviço à geopolítica, muitas vezes de expansão belicista, de interesse da indústria bélica dos países, e não só da indústria automobilística, da indústria do petróleo. E nós ficamos aqui reféns. Ministro, posso fazer um adendo? O que o professor Cláudio falou aqui, eu estou, sinceramente, também em estado de êxtase, porque o constituinte brasileiro escolheu um modelo econômico que me parece que é muito mais próximo da social-democracia. E é. Uma economia social-democrata. Não é do socialismo, não, Não, é é social-democracia. do que isso que os liberais extremos, eu não sou contra o liberalismo, certo setor da economia, não. Os liberais extremos querem fazer. Então, quando o senhor falou que os preços do mercado do petróleo internacional não são regulados por regras clássicas de mercado, e sim fundamentos de guerra, fundamentos atípicos geopolíticos, se você coloca, se o país se põe refém desse tipo de fundamento, você vulnera toda a estabilidade econômica, vulnera a estabilidade econômica do país. Entendeu? Então, ele fala de segurança energética, é um termo bonito. Isso é a coisa mais importante. De segurança energética. As E que pessoas os têm que empresários pensar. precisam para fazer Precisam. suas projeções aqui no Brasil. É o que as pessoas mais precisam para internalizarem que esses conceitos estão equivocados. O Delfim Neto mesmo falava que a economia brasileira, eu vou citar Delfim Neto porque ele é um liberal, Clássico. clássico. Mas ele é genial. Eu não tenho nenhuma, como é que se diz, pudor, não tenho eu não tenho preocupação com rótulos. Então, eu acho que o Delfim é genial. E eu vou dizer a partir de quando eu achei ele genial. Foi quando lançaram o Plano Cruzado, e todo mundo aplaudiu, e ele fez um artigo na Folha de São Paulo, no Jornal Brasileiro, não me lembro qual foi, onde ele dizia as etapas do plano, o que ia acontecer a cada momento, e no final tinha um desabastecimento e a falência do plano e a inflação voltava. Eu fiquei revoltado quando eu li aquilo, mas eu acompanhei o ano, em um ano só aconteceu tudo que ele previu. Então, o Roberto Campos dizia também, que é outro liberal, que o Japão não produz coisa nenhuma, e, no entanto, é um país rico que investiu em tecnologia.
o Brasil produz matéria-prima e nunca vai ser rico igual a eles. Então, quando você fala essa questão do refino, né? Do Brasil importa gasolina e exporta matéria-prima. Por que não investe na produção de refino também? Isso aí está investindo em tecnologia e você sai dessa dependência. Ainda que haja essa dependência, o senhor mostrou muito bem que com essa dependência a conta fecha, porque uma coisa compensa a outra. Isso aí é irrespondível. Esse artigo do senhor não devia ser divulgado, não é só no Jota, não. Isso aí por aí para todo mundo ler. Agora, para nós da área jurídica, olha que lição primorosa. Tudo afunila para o direito, né? Olha como o direito é a pedra de toque de tudo. Ele definiu as coisas juridicamente, à luz da Constituição. Mas vejam bem, eu tenho um livro aí, os economistas dizendo, sem desdoro para eles. Mas o Estado vai intervir na sua empresa? A empresa, a personalidade jurídica é de direito privado. O Estado vai intervir na sua empresa? Ora, quando o Estado cria uma empresa, ele intervém no domínio econômico. Isso é o continente. Ora, se ele intervém no domínio econômico, como é que não pode intervir na sua empresa? Intervir, inclusive, nos mecanismos da sua empresa, de formação de preços, para preservar os parâmetros materiais que estão no plano da concepção da empresa. Isso é o óbvio lulante. Quem pode intervir na economia como um todo, porque o Estado é um estranho no ninho. Pelo artigo 170, parágrafo 1, a atividade genuinamente econômica é de senhorio privado, não é de senhorio estatal. Tanto que o artigo 173 diz que só excepcionalmente o Estado, para atender esses parâmetros, pode criar empresa pública, sociedade e economia mista. Quem é acionista de uma empresa estatal já deve saber que a empresa estatal está a serviço de bens jurídicos que vão além da economia de mercado, estricto sensu. Não é? Bem, agora, para ser como Cláudio é, um cultor do direito, com preocupação social, mas aquela preocupação social coincidente com a normatividade constitucional não é tirado da cabeça dele, é tirado do sistema normativo. Essa preocupação coincide com os parâmetros normativos da Constituição. É preciso que tenha mais do que pensamento, sentimento. Não é? É preciso você descer a zona do pré-sal de você mesmo. Se você não descer a zona do pré-sal de você mesmo, na suposição de que na nossa zona do pré-sal está o nosso lado mais doce, humanisticamente, civilizadamente. Se você não tem sentimento, não faz esse casamento por amor entre o que mais define o ser humano, sentimento e pensamento, que é quociente emocional e quociente intelectual, sem esse casamento por amor dos polos originários da subjetividade humana, contrastantes no início, se você não faz essa conciliação otimizada entre sentimento e pensamento, você não dá o salto quântico para o que pode ser chamado de partejamento da consciência. Consciência. Nós somos seres dotados de consciência. Como resgatar essa dimensão consciencial da gente? Parece que a consciência é um a posteriori. O a priori é constituído pelo sentimento e pelo pensamento, polos originários contrastantes. Quando esse casamento por amor se dá entre sentimento e pensamento, você pode partejar o rebento da consciência, que é o ápice do ser humano, a consciência, o ponto mais alto. Dali você divisa a realidade e o próprio direito com mais largura, mais longura, mais profundidade, quando você sobe ao patamar da sua consciência. Por isso, Cláudio, eu fiquei, volto a dizer, encantado. Foi uma belíssima novidade para mim, não que eu não conhecesse a sua profundidade, a sua vocação, mas eu não sabia dessa sua predisposição de encarar esse tema. De novo ao neologismo, recorrentíssimo, com essa preocupação
digamos, rigorosamente científica. Porque o que você fez, a meu juízo, não foi senão a revelação, né, do que se contém no sistema constitucional brasileiro, em termos de economia, de mercado, de empresa pública, de sociedade, de economia mista, de monopolização, o sentido da monopolização. Uma lição para todos nós, né? Como é bom ser jurista. Professor, o que o professor Paulo fez foi dizer qual é o modelo que o Constituinte escolheu. Perfeito. E que as pessoas, e que equivocadamente muitos querem passar por cima e querem ignorar. Se querem mudar o modelo, É outra coisa. vamos debater na sociedade qual o modelo que seria mais adequado. Mas o modelo que estão querendo impor não é esse da justiça. Então o senhor, na verdade, chamou a consciência nacional à ordem. Chamou feita hoje. Em vez de chamar a ordem, chamou a consciência nacional. Mas antes do debate, para não perder a oportunidade de falar sobre Delfim Neto, eu também acho que o Delfim Neto é superdotado intelectualmente, inteligente, etc. O que não está isento de erros assim graves, né? Ninguém está. Certa feita ele disse que primeiro era preciso formar o bolo da economia, da riqueza, para depois dividir. Esquecido de que o bolo da economia, quanto mais dividido, mais cresce. À medida que ele vai se formando, ele tem que ser dividido para crescer ainda mais. Porque a realidade tem uma lógica que nem sempre coincide com a nossa cartesiana. A realidade tem uma lógica própria. A vida muda os pneus do seu próprio carro com o carro em movimento. A vida não para mudar os pneus do seu próprio carro. A vida não ensaia, a vida com V maiúsculo, né? Não é a nossa vida. A vida que nos serve de entorno. A vida com V maiúsculo não planeja nada, não encena, não teatraliza, não se testa antes de acontecer. Ela vai acontecendo. Os artistas fazem isso. Isso se chama presentificação, né? Estado de presença, de presentificação. Os artistas também não ensaiam, não encenam, eles se veem catapultados para, digamos, a essência da existência da vida, sem reflexão nenhuma, sem planejamento, sem método. Então, a vida também não tem métodos não tem planejamento não, ela vai acontecendo. O bolo da riqueza nacional cresce tanto mais quanto mais dividido. Essa foi a grande bobagem que Delfim Neto falou na vida dele. Eu ganho se todos ganham. Se todos ganham legitimamente, é filosofia da abundância e não da escassez. Eu ganho se todos ganham. Bem, mas vamos para o debate. Roberto Campos também falou uma grande bobagem. Disse que a Constituição de Brasília é uma estultice. Ele falou isso. Morreu dizendo isso. E não é estutice coisa Não é nenhuma. estultice coisa nenhuma. Os fatos estão aí. Professor, posso fazer duas Aberto o debate. observações? Parabéns pelo artigo, pela profundidade e pela coragem, né, de falar de um tema tão complexo, porque envolve não só a ciência jurídica, mas especialmente a ciência econômica. Né? Duas inquietações, professor. A primeira é o seguinte: me parece que o senhor não defende que, caso haja algum prejuízo, seja bancado contra o interesse público, ou seja, por parte da população que no final é a quem está clamando por uma estabilidade maior nos preços. E como é que o senhor trataria isso se o governo for realmente bancar essa parte da conta? Porque isso gera dívida pública, gera juros e assim inflação, etc. O outro ponto que me chama a atenção é o seguinte: a gente sabe que o grande problema do preço do combustível é a venda, é a ponta. Esses agentes econômicos são agentes privados. Não sei se o senhor também pensou nesse setor, como é que
juridicamente você pode estabelecer vamos dizer, uma estabilidade no preço da distribuição, o preço do petróleo comprado e administrado pela Petrobras, com a venda, porque o que a gente verificou na realidade é que quando sobe, quando baixa, mais sobe na venda do que baixa, né? E isso tem acontecido depois que a Petrobras tomou essa forma econômica de agir. Então, se o senhor pensou nessa questão, porque são agentes econômicos que no final que estabelecem os preços, e são agentes privados, né? São dois pontos que eu queria. Pô, muito legais essas perguntas, né? A proposta do governo, no primeiro momento, era essa mesmo, que o governo pegaria o dinheiro dos impostos, para entregar a Petrobras para garantir a lucratividade dos acionistas minoritários. É isso que o Temer falou, né? Eu acho que realmente não é um bom caminho. Eu acho que um ponto que é importante esclarecer é que, na minha opinião, os acionistas minoritários têm que ser tratados com todo o cuidado do mundo. Quer dizer, uma vez que se opte pela forma jurídica da sociedade de economia mista e não pela forma jurídica da empresa pública, já sabemos que teremos acionistas minoritários, investidores, e que os seus interesses são legítimos e precisam ser conduzidos com toda a seriedade, né? Então, me parece que realmente os acionistas minoritários têm o direito a uma gestão eficiente, a uma gestão proba da companhia, não há dúvida quanto a isso. Me parece também que os acionistas minoritários têm direito a uma política de preços que persiga a lucratividade. O que eu acho apenas é que os acionistas minoritários não têm direito a que a empresa busque uma lucratividade máxima. O lucro tem que ser razoável, a atividade tem que ser lucrativa, a empresa tem que ser administrada de tal modo a que não se enrede em dificuldades econômicas insuperáveis. Os acionistas minoritários têm direito a tudo isso. O que me parece que eles não têm como almejar com legitimidade é a uma lucratividade máxima, a um acoplamento imediato com o mercado internacional. Isso me parece que não. Então, acho, em primeiro lugar, que é impróprio falar em indenização, porque os minoritários não têm direito a um lucro máximo. Então, e acho que realmente não deve ter lugar, não deve ocorrer o pagamento dessa diferença de preço do óleo diesel com recursos oriundos dos impostos. Acho que nenhum de nós aqui gostaria que os seus impostos fossem utilizados para remunerar os acionistas minoritários da Petrobras. Nós não pagamos impostos para isso. A Petrobras, como eu já falei, já tem privilégios, ela já exerce o monopólio de fato, né? Ela já exerceu o monopólio de direito por muito tempo. Então não tem sentido nenhum. Era uma criação do povo brasileiro. E agora a gente vai, com recursos dos nossos impostos, indenizar os minoritários. Isso não faz sentido para mim. Acho que a política de preços da Petrobras tem que ser melhor refletida. Acho que a gente poderia utilizar mecanismos tributários, por exemplo, para amortecer as oscilações. Acho que a gente pode utilizar mecanismos societários mesmo, de exercício do poder de controle pelo majoritário, pela União, e outros mecanismos. Bom, quanto à sua segunda pergunta, a distribuição ela não é monopólio da União. A distribuição de combustíveis no Brasil ela é uma atividade privada entregue aos empreendedores particulares. Há até uma intervenção concorrencial, porque a Petrobras também atua no setor da distribuição para o consumidor final.
Mas aí a intervenção é concorrencial, não é monopolística. Nesse tópico, me parece que temos que aprimorar os instrumentos de defesa da concorrência. Porque, infelizmente, esse setor da distribuição de combustíveis ainda é, em muitos lugares, cartelizado. Ainda é cartelizado. Né? Os donos de postos de combustíveis, por vezes, volta e meia, isso é noticiado na imprensa, né? Então, se esse noticiário é apurado, não é só noticiário, tem processos judiciais, processos do CAD sobre isso, que dão conta de que realmente há práticas anticoncorrenciais muito comuns na esfera da distribuição de combustíveis para o consumidor final. Acho que temos que aprimorar os instrumentos de defesa da concorrência. Eu não sou, a princípio, não sou a favor do tabelamento, porque isso acaba não funcionando. A gente vai ter que ter uma estrutura para fiscalizar tão grande que a estrutura vai contrata mais fiscal e tal, vira uma... Mas enfim, aí já estamos ingressando na esfera do debate sobre qual é a política pública mais adequada. Isso não está na Constituição. Enfim, mas respondendo objetivamente a sua pergunta, eu acho que temos que aprimorar no que toca à distribuição dos instrumentos de defesa da concorrência. É interessante como a livre iniciativa, por definição, postula a concorrência, a livre concorrência. O nosso regime é de livre iniciativa. A livre iniciativa, na Constituição, chega a ser fundamento da República, artigo 1º, inciso 4º, e fundamento de toda a ordem econômica, base, né? A livre iniciativa. Agora, por que é direito fundamental? Porque a livre iniciativa é um imperativo categórico no seguinte sentido: há pessoas que nascem para a economia, para a produção de bens, serviços, intermediação de bens, serviços, produção, geração de riquezas. Há pessoas que são vocacionalmente agentes econômicos. Assim como nós somos vocacionalmente juristas, profissionais do direito, e temos o direito fundamental a nos realizar vocacionalmente, os empresários, os agentes econômicos, eles nasceram para isso. Eles têm o direito fundamental, isso é um bem de personalidade, eles têm o direito fundamental de se realizar assim na sua vocação de players no mercado. É um imperativo categórico. Direito fundamental, né, Cláudia, a gente sabe disso, é fundamental, antes de tudo, porque fundamenta, cimenta, lastreia, elementariza a personalidade humana. Não há personalidade humana sem esses direitos. Sem propriedade, sem segurança, sem liberdade, sem igualdade, com seus desdobramentos normativos. Sem esses bens da vida, a que chamamos de direitos fundamentais, o ser humano se reduz de indivíduo a subindivíduo, de cidadão a subcidadão. É por isso que são bens de personalidade, elementarizam a personalidade. Não há personalidade humana de um lado e esses bens do outro. Não. A personalidade humana se esboroa sem esses bens da vida, tornados bens jurídicos e mais ainda bens jurídicos fundamentais. A livre iniciativa é um bem jurídico, é um direito elementar à personalidade, porque há pessoas que nascem para isso. Agora, o nome já está dizendo, você desfruta do direito para se iniciar no mercado. É livre iniciativa, a iniciativa é livre, mas a partir daí a liberdade já não é total. Né? No circuito da produção,
no desenvolvimento da sua vocação, você conhece parâmetros legais, porque o agente econômico entregue a si mesmo é como o agente político. Daí a Constituição falar em mais de oportunidade e abuso do poder econômico. Você tende a abusar, porque o empresário, por definição, é empoderado, como o político, por definição, é empoderado. Ele tende a instaurar relações verticais, relações de autoridade, desiguais. Ele é voluntarista. Ele é empoderado, o agente econômico, porque primeiro ele produz bens, riquezas, serviços para o mercado. O mercado depende deles, dos agentes econômicos. Eles desenvolvem uma tecnologia de produção, de prestação de serviços. Eles empregam mão de obra, eles recolhem tributo, eles são empoderados. E os empoderados se atraem. Desde que o poder econômico busca o poder político e vice-versa. E o poder religioso, e o poder militar. Os empoderados se atraem, são imantados. E o direito é que é a grande técnica de controle social, de regulação civilizada das coisas. É livre iniciativa. Para se iniciar no processo produtivo, você é livre vocacionalmente. A partir daí, não. Começa pagando tributo. Começa pagando uma liberdade aí. É uma liberdade vigiada, a rédea é curta. Não é? E tem que ser. O ser humano tem que se livrar dele mesmo. Notadamente quando ele é empoderado por definição. Aí você mostra que o Estado empresário, ele só se torna empresário para atender aos parâmetros materiais que já estão na Constituição. Claro que as leis vêm e complementam as leis. Mas, enfim, como é bom ser da área jurídica, não? O operador jurídico já se sabe estratégico na sociedade, porque tudo afunila para o direito. Tobias Barreto dizia, o direito é o modus vivendi possível. E na linha de Fourier, o direito é o próprio complexo das condições existenciais da sociedade. Ubi societas ibi jus. Então, como nós fazemos parte de uma comunidade de teóricos e profissionais, de uma comunidade empoderada, quando o jurista, ou profissional do direito, quando ele é brilhante, porém do mal, meu Deus do céu, sai de baixo. É como o carismático do mal. O carismático do mal é um perigo para a sociedade. Mas a gente tem um carismático e um teórico e um profissional do bem aqui ao lado da gente, que se dispôs a vir aqui conversar sobre esse tema tão importante, né, da formação de preços no âmbito dessa empresa estratégica do nome Petrobras. Mais alguma pergunta? Cláudio, quer se despedir? Algumas palavras? Quero agradecer pelo convite novamente, ministro, e pelas suas palavras da máxima gentileza. A gente, quando me encontro com o senhor, eu passo a semana bem, né? Acredito que vocês têm essa experiência também. Vêm aqui para a aula e vão renovados, né, para a semana. E uma nota assim, muito presente em tudo que o senhor fala é conferir uma dignidade especial ao nosso objeto de trabalho, né? Acredito que são professores, advogados, e você trabalhar com algo que você admira e que você considera especial, digno de um especial respeito e admiração, seu objeto de estudo, direito, né? Isso certamente nos dá uma satisfação pessoal enorme. Eu não estou trabalhando com algo trivial, estou trabalhando com algo que é tão importante. Eu acho que isso esse respeito, essa admiração pelo direito e pelo nosso objeto de trabalho, que se revela
não apenas na sua fala de hoje, mas nas suas manifestações no Supremo, nas palestras, nos diálogos informais, enfim, essa dignidade se transfere também para nós que somos profissionais da área. Então, muito obrigado. Bem, os aplausos para ele.